RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, irmãos, o meu nome é Tiago Afonso e venho hoje, mais uma vez, expor um pouco da Palavra de Deus para nos edificarmos uns aos outros. Hoje eu venho falar de uma passagem do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até ao capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, sigam o meu exemplo e imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que eu vos dei. Já vos disse muitas vezes, e agora repito isto com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, pois o seu Deus é o estômago. Sentem honra naquilo que os devia envergonhar e só pensam nas coisas deste mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos, de quem tenho tantas saudades, vocês que são a minha alegria e o meu prémio, continuem assim, firmes no Senhor. O apóstolo Paulo escreve esta carta para os crentes na cidade de Filipos, uma cidade que foi fundada em honra do rei Filipe da Macedónia, o pai de Alexandre o Grande. Esta cidade tornou-se uma colónia romana, uma espécie de posto militar com privilégios especiais. E Paulo, neste trecho desta carta, foca algo que eu penso que nos dias de hoje tem uma grande necessidade de existir também. Nós, hoje em dia, vivemos na nossa sociedade aquilo que é a busca por um padrão. Nós vamos às redes sociais e existem uma série de pessoas a dizer que são boas a fazer em alguma determinada área. Então o apóstolo Paulo aqui, ele pega nesta questão do padrão e ele diz no primeiro ponto, ele diz: sigam o meu exemplo. Ou em algumas versões diz: sede meus imitadores. Paulo está a trazer a si uma responsabilidade de que ele tem de ser um modelo na sua vida cristã. É verdade que Paulo se acha o pior dos pecadores, e isto está patente em 1 Timóteo 1,15. Mas mesmo sabendo daquilo que foi o passado de Paulo, um passado negro de perseguição aos cristãos, ele sabe que Cristo o transformou e que a graça de Cristo o restaurou e lhe deu uma nova vida. É isso que está em 2 Coríntios 5, 17 e 21, quando Paulo diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Então, quando Cristo nos reconcilia com Deus e tomamos a decisão de seguir o padrão de Deus, somos novas criaturas e, independentemente do nosso passado, nós podemos e devemos nos tornar modelos para o restante corpo. A nossa sociedade, como eu disse, ela precisa de modelos e nós somos chamados a sê-lo. Assim como Paulo era um modelo para a igreja de Filipos, nós somos um modelo para esta sociedade. Será que temos sido? Será que posso dizer que a minha forma de viver é uma referência para aqueles que me rodeiam? A forma como eu uso o meu tempo, a forma como eu uso o meu dinheiro, a forma como eu uso a minha língua, daquilo que eu falo, a forma como eu trato os outros, a forma como eu trato aqueles que me são próximos. Será que nós podemos dizer que somos um padrão? Eu diria até que devemos ser referência nas áreas que Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 4,12. Diz: ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Pelo contrário, deves ser um exemplo para os crentes. E Paulo cita 5 áreas: nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E as referências não são exclusivas para os mais velhos. Às vezes temos a tendência para perceber que os mais velhos é que têm que ser exemplo. Não, Paulo aqui está a chamar Timóteo, que ele ainda era novo. Aliás, ele diz: ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Os novos, os jovens também são chamados a ser padrão nesta sociedade. Ou em segundo lugar, Paulo também diz: imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que eu vos deixei. Na caminhada cristã, na nossa vida cristã, a perseverança, a permanência na caminhada cristã é também o imitar os bons exemplos que temos como referências nesta vida. Quando nos rodeamos de pessoas firmes no Senhor, onde o seu dia-a-dia tem esta preocupação de genuinamente agradar o Senhor, então só temos a ganhar e acabamos por nós próprios crescer espiritualmente. Ser um exemplo, modelos,
Homens e mulheres fiéis que servem a Jesus em abnegação constante para que a glória de Deus seja manifestada. Não só modelos bíblicos, mas também, nos dias de hoje, modelos à nossa volta. Paulo cita alguns modelos da carta aos Filipenses. Ele próprio é um modelo, Timóteo, Epafrodito, homens exemplares a quem a comunidade podia olhar e seguir os seus exemplos. Homens que tinham na sua maior referência, conforme Paulo refere nesta mesma carta, um capítulo antes, em Filipenses 2, 5, 11, a maior referência é Jesus. Diz: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como um homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e à morte na cruz. Por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Esta deve ser a nossa verdadeira referência, Jesus. Em comparação com aquilo que Paulo diz, se avaliarmos, andam muitos por aí a dizer que seguem Jesus, mas na verdade eles não seguem. E Paulo diz, no verso 18 de Filipenses 3, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então que nós não possamos difamar Jesus tendo comportamentos na nossa vida que são contrários àquilo que é da nossa referência a Jesus Cristo. A grande diferença entre aqueles que devemos seguir como modelos e os que não devemos seguir como modelos é percebermos pelo seu estilo de vida, pela forma de viver. Se tendo a oportunidade e o poder, eles usam essa oportunidade e esse poder para dar glória a Deus. Tudo contribui para a glória de Deus. Não para os nossos próprios interesses. Quem busca o seu interesse é um mau modelo a seguir, porque só pensa nas coisas deste mundo. Nós, porém, focamos-nos em Jesus, e Jesus é aquele que nos dá condições para nós sermos um bom modelo. E aí sim, focamos naquilo que é a nossa pátria, que é o céu. E estamos a aguardar que Jesus venha. No ponto 3, e para terminar, Paulo diz, portanto, meus queridos irmãos, continuem assim firmes no Senhor. Paulo não diz continuem firmes em mim, continuem firmes em Timóteo e Epafrodito. Não, esta firmeza deve estar em Jesus Cristo. Porque mesmo os melhores modelos de seres humanos, homens, eles falham. Porém, o nosso modelo superior nunca falha. Jesus Cristo é o nosso padrão máximo. Então, continuemos firmes na nossa caminhada de vida cristã, com os olhos postos no Senhor, assim como diz em 2 de Crônicas 20:12, ó nosso Deus, irás deixá-los agora sem castigo? Nós não temos força contra esta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que devemos de fazer. Por isso, temos os olhos postos em ti. O mundo precisa de modelos. A igreja precisa de modelos. Sejamos esses modelos, não pela nossa força, mas porque temos os nossos olhos postos no nosso maior modelo, que é Jesus Cristo. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.